Meus amados, aqui estamos de volta, continuando a estudar a primeira epístola de João. Nós estamos agora continuando o capítulo 2, que na reunião anterior nós iniciamos esse assunto. Convido você para entrar comigo na presença de Deus, para que Ele dirija esse trabalho, amém? Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela pessoa que nos ajuda a fazer esse trabalho, Senhor. Queremos que o Senhor alcance a todos, Senhor, que estão nos assistindo, para que eles possam, Senhor, entender, compreender a Tua palavra e mudar a sua vida, Senhor, buscando, Senhor, a Tua presença, vigiando e aguardando a vinda do Senhor Jesus, para que todos possam ser salvos, Senhor. É pela salvação desses meus amados que eu oro nesse momento, Senhor. E já te agradeço, meu Deus e meu Pai. Fica aqui conosco, dirigindo todo o nosso trabalho. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A primeira carta de João, ou epístola, né? Porque ele não dirige a uma pessoa, nós já explicamos isso, a um grupo de pessoas, as igrejas. Eu queria dizer para você, né, que ela tem 5 capítulos. Não sei se dá para a gente terminar hoje, mas nós estamos no capítulo 2. E nós estávamos falando a respeito de que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é vida. Deus é amor, né? Então, agora, no capítulo 2, nós vimos que no versículo 1, Deus chama aos crentes, aqueles que creem em Jesus. Ele chama de filhinhos. Maravilha a gente poder dizer que Deus é Pai. Tem muita gente chamando Deus de Pai aí, mas Deus é Pai, Ele vai salvar todo mundo, olha aí. Deus é o Criador de todas as coisas, logo todos fazem parte da criação de Deus. Dizer eu sou criatura de Deus está corretíssimo, mas dizer que é filho de Deus, isso é uma outra situação, porque é uma opção. Só pode chamar Deus de Pai aquele que aceitou o Senhor Jesus como o Filho unigênito do Pai. É através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Versículo 3 ao 6 diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoando nisto, conhecemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Veja bem, será que nós temos seguido o exemplo de Cristo? Eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Esses dias eu vi não me lembro muito bem onde que eu vi, mas em algum lugar estava escrito assim: você diz que ama a Deus, mas não o obedece. O diabo falando. Você diz que ama a Deus, mas não o obedece. E você diz que me odeia, mas você faz tudo o que eu mando. Então, acho que nesse caso a pessoa estaria mais para o diabo do que para Deus. Porque uma forma de você demonstrar o amor é através da obediência, de seguir o exemplo. Se Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra, então quando você diz que ama a Deus, você está mentindo, porque você não ama. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós somos obedientes a ela. Vou dar um exemplo, um casal. A mulher diz que ama o marido, mas faz tudo que o marido não gosta. Você acha que ela ama mesmo? Ou vice-versa. O marido diz que ama a mulher,
mas faz tudo que ela não gosta. Ela pede para ele não fazer tal coisa, ele faz. Ele pede para ela não fazer tal coisa, ela faz. A minha pergunta é: esse casal se ama? Não, não ama. Porque quem ama obedece. Quem ama faz a vontade do outro. E você só vai provar que ama a Deus se você fizer a vontade de Deus. Não tem jeito. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo falou: olha, se me amas, se você me ama, então respeita o meu mandamento. Porque se você não está respeitando os mandamentos, verdadeiramente você não ama. Do 7 ao 11 ele diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já verdadeiramente a luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora ele está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O amor de Deus produz em nós também o amor fraternal, e Jesus disse: 2 mandamentos vos deixo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se eu vejo que você não ama seu irmão, eu digo que você não está na luz, você está nas trevas, não é? E Jesus insiste nisso, ele insiste nisso, nesse amor fraternal, amar o próximo. Porque se você não amar o seu próximo, também você não vai amar a Deus, porque o seu próximo você vê. E Deus você sente, mas não vê. Então uma coisa é consequência da outra. E quem nos leva a ter esse amor fraternal é o amor de Deus mesmo. É pelo amor de Deus que eu amo meu irmão. Mas esse homem é muito chato, essa mulher é muito chata, essa pessoa faz tudo que eu não gosto, mas eu amo. Mas como? Eu não entendo como é que você ama. E nem vai entender. Porque você não tem Cristo em você, você não tem Deus em você. Mas a hora que você tiver Deus em você, aí você vai entender por que você ama essa pessoa de maneira incondicional. Porque o amor de Deus é diferente desse amor egoísta do homem. As pessoas amam aquilo que é bom para ele. A pessoa ama uma pessoa enquanto aquela pessoa é útil para ele. Ele pode ter proveito dela. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. Ele não espera nada em troca. É difícil de entender assim. É só quem vive esse amor que pode entender. E o dia que colocar Cristo no seu coração e começar a entender, essa coisa começa a fluir no seu coração, né? Ele diz aqui dos versículos 12 ao 14. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste os pais. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Maravilha, né? Conhecimento espiritual e vencer o maligno é a proposta, né? Você tem que ter crescimento espiritual e você tem que vencer o maligno. Do 15 ao 17 diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo o sempre. Então,
Por isso nós não devemos amar o mundo, porque tudo que está aqui no mundo é passageiro. Você vai aproveitar muito pouco disto, muito pouco disto. Então, o diabo é enganador. Ele tenta as pessoas, né? Porque as pessoas carnais são fracas, né? Imagine você, um jovem, por exemplo, que não conhece a Deus, ele se deixa levar por uma moça muito bonita numa festa, e aí ele vai ficar com essa moça por uma noite. Valeu, que noite linda, que noite maravilhosa. Daqui a pouco ele vai ao médico e o médico fala, você está com AIDS. E você tem 6 meses de vida, você vai morrer. Será que valeu aquele prazer? Mas ele insiste aqui, ó. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas de Deus são perpétuas. As coisas de Deus são eternas. As coisas do mundo são todas passageiras. E se nós nos deixarmos levar pela concupiscência da carne, cedermos à tentação, nós vamos sofrer muito e podemos perder a salvação. 18:23. Filhinhos, e já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, anticristo é aquele que é contra Cristo, né? Aquele que é contra Cristo é anticristo. Também agora, muitos se têm feito os anticristo, por onde conheçamos que já estamos na última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis a verdade, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, aquele que não acredita na Santíssima Trindade. Tem gente que não acredita que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, esse é o anticristo. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Então, nós temos que permanecer firmado no Filho, no Pai e no Espírito, né? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste deles. Fique em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Como ela vos ensinou, assim neles permanecereis. Então, ele está alertando aqui. Não dê ouvido a falsos profetas, ao anticristo, ao mentiroso, que está atuando no meio de nós. Mas ele está exortando a gente a viver a verdade e não a mentira. E Jesus disse, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão a mim. E Deus, para que nós não ficássemos na ignorância, deixou as Escrituras sagradas, que toda elas nos instrui para que possamos herdar a vida eterna. E ele diz assim, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha, nós temos Jesus como um modelo para nós. Então, nós temos que nos espelhar nele, ter o caráter dele, viver como ele viveu, agir como ele agiu, falar como ele falava. Porque quando ele voltar, ele vai nos levar para ele, para estarmos com ele
para uma vida eterna, porque essa herança é nossa. E nós somos herdeiros da promessa. Esse testamento aqui foi feito para os filhos de Deus. Então eu sou filha de Deus, esse testamento é meu. As promessas que estão aqui, todas elas eu tomo posse. Elas são minhas. E você não quer ser herdeiro de Deus? Você não quer tomar posse dessas promessas para você? Então viva na verdade. Receba as instruções de Deus. Conheça a palavra de Deus. Fique confiante, busque justiça. Isso é a característica de um novo nascimento, de uma pessoa diferente, de uma pessoa que agora nasceu de uma vida espiritual, porque nós nascemos de uma vida carnal, né? Eu, por exemplo, nasci mesmo de novo há 26 anos atrás, tenho uma vida espiritual. Então, eu tenho 26 anos de idade, mas tenho buscado conhecimento e crescimento espiritual todos os dias. Mas tem pessoas que passam por essa vida, morrem e desaparecem. Por quê? Porque ela foi como uma erva daninha e não como uma árvore que deu frutos. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a videira, vós sois o ramo. Se tiveres em mim, dareis muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Uma coisa é certa: sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada, irmão. Então eu convido você para pensar mais nisso, para buscar mais a Jesus, conhecer mais a Jesus, buscar uma vida de santidade, sair do pecado, sair de toda doutrina falsa, de toda religião falsa, de todo falso mestre. Não permitir que o anticristo venha enganá-lo. Busca a verdade. Todos os que estiverem firmados na verdade não perecerão por serem induzidos pelo anticristo. Amém? Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, porque não deu para terminar. Ainda estaremos estudando agora o 3º capítulo de 1 de João no nosso próximo encontro. Amém? Deus abençoe.